Oi, Marco. Vou começar o meu portfólio esse mês. Vai ser focado em character design e algumas splash arts. Você acha que, como artista intermediário, já é uma boa fazer portfólio? Vitor, essa é a clássica pergunta a respeito do nível para criar um portfólio. E na minha visão, se você se considera um artista intermediário, você já deveria ter um portfólio. Você não precisa começar a pensar em ter um portfólio só quando você se sentir num nível profissional. Porque cá entre nós, acho que todos os artistas que eu conheço nem se consideram muito profissionais. Por melhor que eles sejam. Essa galera... eu não sou tão bom assim comparado com tal pessoa. O seu portfólio, ele vai encontrar o cliente que tem a necessidade do seu nível, digamos assim. Não é você que vai definir o seu nível. Quem vai definir o seu nível é a empresa que vai te contratar, ou o seu possível cliente de freelancer, sei lá, tá? Agora, pegando da tua mensagem, o que eu não faria era ter um portfólio muito abrangente. Fazer character é muito diferente, e é uma área já com as suas próprias dificuldades comparada com splash art. São duas áreas muito distintas e difíceis pra caramba. Se eu fosse você, eu faria um portfólio de uma coisa só. Por enquanto. É claro que, vamos supor que você escolha fazer portfólio para splash art. E aí você vai focar muito em splash art, porque conseguir trabalho com splash art é muito difícil. Já tô deixando bem claro para você. Assim como character design. Mas eu sinto que para fazer character é um pouco mais fácil do que splash art, tá? Eu acho. Para conseguir o seu primeiro trabalho, digamos assim. Porque o nível para fazer uma splash básica, pequena assim... Pequena não, uma splash simples, básica, ele já é um nível alto. Para character, existem projetos que flutuam muito mais. Mas enfim, vamos supor que você escolha fazer um portfólio de splash art. Você vai focar bastante nisso. O que eu acho que é interessante não é você só fazer isso para sempre. Você não vai experimentar fazer personagens. Não, você pode fazer uns personagens, criar, porque é algo que você gosta, aparentemente. Mas faça isso sem muitas pretensões disso ser o seu foco principal. Faz como um hobby, posta também nas redes sociais, no seu próprio portfólio, você pode postar. Mas a ênfase do seu portfólio tem que ser clara. Tipo, o que você quer trabalhar. Porque se forem muitas coisas, o seu portfólio pode ficar dissipado demais e digamos que não vai ser bom em nada. Tenta ser bom em uma coisa primeiro. Existem artistas que fazem muito bem várias coisas, mas esses artistas são exceção. A gente não se pauta por exceção. A gente se pauta no que funciona como um todo. Você pode se provar um excelente artista que faz splash, que faz character, e faz personagens. Você pode se provar esse artista. Mas até esse momento chegar, tenta focar em uma coisa só de estudo, porque já é muito específico. É como se splash art fosse uma faculdade e character design é uma outra faculdade. Ambas estão, digamos, no mesmo departamento, que é o mesmo guarda-chuva, mas elas são faculdades diferentes, elas são cursos diferentes, digamos assim, tá? Elas estão dentro da mesma faculdade, mas são cursos diferentes. É como se fosse um curso de design gráfico e o curso de artes plásticas. Ambos estão dentro da FAAC, lá na Unesp, da Faculdade de Artes e alguma coisa. Elas estão dentro da mesma faculdade, mas são cursos diferentes, entendeu? Então eu acho que você pode levar isso em consideração. Quer dizer que eu, como designer, não posso fazer artes plásticas? Claro que não. Mas você vai estudar inicialmente para uma coisa só. É muito, muito, muito difícil você estudar as duas junto. E você ser bom nas duas. Isso são artistas que são, sabe, aquele... exceção da exceção da exceção. E, de novo, a gente não se pauta pela exceção. Tá bom? Splash art é para propagandas de jogos e etc. Aquele layout, jovens do chat. Splash art, Jéssica, é uma ilustração que foi denominada principalmente pela Riot Games no League of Legends. Foi popularizada pela Riot. E são imagens que o foco... São ilustrações que o foco é vender uma ideia de um personagem, de uma skin de personagem. Então, geralmente, ela vem também
dos quadrinhos, tá? Quando você abria ali o quadrinho e tinha uma splash art, ao invés de ser uma página com subdivisões, com vários quadrinhos, era um quadro só, meio explosivo, assim, sabe? Tipo, um personagem na sua cara e tal. Isso vem dos quadrinhos, tá? Mas ela foi popularizada, esse termo, na ilustração, foi popularizada pela Riot, principalmente no League of Legends, né? Que é uma página, é uma ilustração que vai mostrar um personagem na tua cara, assim, tipo, pra vender ou uma skin, ou pra vender o próprio personagem, né? Porque por algum motivo no League of Legends você tem que comprar o personagem. Eles não são liberados desde o começo. Enfim, decisões, né? Mas essa é a ideia de uma splash art, tá? Mas isso existe em outros jogos também, e para cada jogo vai ter uma particularidade que não é a mesma coisa pro LoL, né? Eu tenho muita dúvida sobre a diferença de key art para splash art. Cara, é muito simples. Uma splash art é isso que eu te falei. É uma ilustração que se originou nos quadrinhos, que era uma página completa, né? Que até extrapolava o quadro, geralmente, mas era uma página na tua cara, onde um personagem vai ter muito destaque, ou uma cena vai ser bem dinâmica e bem explosiva, digamos assim, tá? Tentando traduzir para termos em português, né? Ela tá na tua cara, ela faz um... ela joga coisas na sua cara. Ela foi usada muito... Esse tipo de ilustração foi trazido principalmente pela Riot no League of Legends, e ela é utilizada principalmente para vender uma skin de personagem ou vender um personagem. Uma key art é uma arte-chave, digamos assim. Ela é uma arte que vai ser utilizada para divulgação de uma expansão de um jogo. Ela vai ser utilizada para... Ela pode ser utilizada como capa do jogo. Ela é uma ilustração que ela engloba toda uma expansão, tudo que vai acontecer naquele jogo. E ela é utilizada para comercializar um jogo como um todo, não um produto específico. Então é uma arte promocional mesmo, que pode ser utilizada para capa, para banner, para pôster, para outdoor, para um monte de coisas diferentes, entendeu? Então, de novo, cada jogo vai ter uma particularidade do que eles chamam de key art. Mas quando eu trabalho com key art, o nosso entendimento é isso. A gente precisa passar de uma forma muito expressiva sobre o que é aquele jogo ou expansão. Então vou dar um exemplo. Tem um jogo maravilhoso chamado World of Warcraft. E aí eles vão lançar uma expansão chamada Pandaria, que é aquele universo de Pandaria, com os pandas lindões lá, bem inspirado na cultura chinesa especificamente, né? Mas como um todo na cultura oriental. E a key art do Mists of Pandaria, ela é uma ilustração. Você vai ver eu não vou lembrar o nome do personagem principal, mas você vai ver um personagem principal que é um panda, e todo o fundo mostra um monte de coisas acontecendo. Vamos mostrar essa ilustração que é da Laurel D. Austin. A arte que eu encontrei, ela tá meio cortada, tá? Mas é essa aqui, ó. Ela tá meio cortadinha, ela é maior do que isso. Mas é basicamente uma imagem que mostra o personagem principal. Você vê ali a nova montaria. Então são itens que vão ser lançados nessa expansão, certo? Então você vê a montaria que foi lançada, você vê parte do cenário, você vê as cores que tematizam essa expansão. Você vê um pouco desse universo, entendeu? Perfeito, Gustavo. Ó, poderia dizer que aqui a key art pega o contexto geral e a splash foca em algo mais único no geral um personagem. Perfeito, é bem isso mesmo, tá? Marco, muitas key arts de games também são usadas como capa do jogo, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma das key arts que a gente fez lá no estúdio que eu trabalho é a key art que foi utilizada no jogo do Smurf. Ó, se você pesquisar Smurf's Dreams no Google, tá? O que você vai encontrar? Um monte de arte promocional desse jogo. Você vai encontrar a capa do jogo pro Switch. Essa foi uma arte que a gente trabalhou lá no estúdio que eu trabalho. Ó, eu que pintei esse Smurfzinho aqui, ó. Ai, que bonitinho. Você vai encontrar a capa do jogo. Você vai encontrar banner da Steam, onde eles usaram essa arte. Você vai encontrar, por exemplo, ó, publicidade da DLC, que tem a arte inclusa. Sacou? E essa arte, ela é usada em vários, ó.
partes da imagem também, ó. Por exemplo, nessa imagem promocional que fala sobre a edição Deluxe do jogo, né? Deluxe. Esse fundo aqui, ele é o fundo da Key Art. Tem uma partezinha da ilustração que tem esses prédios. E aí eles recortaram essa parte da Key Art e usaram eles individualmente. Então é uma arte que ela é bem fracionada e usada em vários contextos diferentes para promoção desse jogo, entendeu? Mas também é utilizada na capa do jogo, ó, que legal. Virou pôster, capa do jogo. Ela é usada para várias coisas. Então, geralmente ela é uma arte mais cara do que uma splash art, porque ela é a cara do jogo. Boom. Quando você pesquisa sobre o jogo, você vai ver essa arte. Ela é a arte que geralmente ela é feita após o jogo ser concluído. Então termina o jogo e aí aqui a arte vem para englobar tudo. Ela não é uma arte de pré-produção. Ou seja, ela geralmente não existe antes do jogo ser finalizado. Ela é uma arte bem focada no marketing do jogo, que é já a etapa final do lançamento, tá? E aí a splash art é uma arte de produção, que a gente chama. Ela é muito usada para marketing também, mas ela é mais uma ilustração de produção. E eu tô falando desse termo no âmbito aqui de jogos, tá? Eu não sei tanto sobre outras áreas, assim, eu não tenho tanta experiência, então eu vou evitar falar merda. Tá bom? A utilização final também vai influenciar no preço da arte. Tipo, a capa vai ser muito mais utilizada, imagino que seja discutido isso na negociação. Manu, eu não negocio preços com o cliente. Hoje o meu trabalho não é negociar preço. Eu passo uma estimativa do quanto a imagem vai custar. E isso vai depender da escala da imagem. Mas a gente, de novo, a gente não faz splash art, né, no estúdio. A gente não faz splash. Porque eu acho que nem faria muito sentido a gente fazer uma splash art como estúdio. Mas, teoricamente, numa negociação, sim, uma key art deveria custar mais caro do que uma splash art. Tanto por causa do escopo dela, do tamanho dessa arte, né? Tanto da importância. A importância da arte, tipo, é a capa do teu jogo. Então ela precisa de mais cuidado, ela precisa de mais carinho. A comparação que me vem... Vocês já ouviram falar de fazer maquiagem pra casamento ser mais caro do que fazer maquiagem? Na verdade, tudo que é pra casamento... é mais caro do que, tipo, se não for pra casamento, né? Então, se tem ali escrito que é pra casamento, é mais caro. Não é, assim... eu ia falar que é mais ou menos isso, mas não é real. Mas é meio que é também. Mas, você entendeu? É claro que se a key art for, tipo, é um círculo, é a key art, beleza, é a capa do jogo. Tá bom, vai ser um círculo caro, mas não vai ser tão caro quanto uma ilustração muito mais complexa, cheia de personagem e tal, né? Eu acho que cada arte ela tem que ser precificada de uma forma de acordo com a sua importância, relevância, mas também a sua dificuldade de ser feita, né? Porque isso vai influir em quantas diárias a gente vai precisar para poder executar uma arte. Sacou? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!